Mano, o Corinthians venceu o Bragantino fora de casa e o pessoal tá falando tudo sobre isso. Vamos dar uma olhada. 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Corinthians, que olhava pra zona de rebaixamento, tá simplesmente em 7º do Campeonato Brasileiro. Uma vitória gigante jogando fora de casa contra o Red Bull Bragantino por 2-0. Piscou e o Corinthians está somente a 3 pontos do G4. O último aqui, como você pode ver, é o Fluminense, tá em 4º lugar com 35 pontos. Jogo meio bizonho do Bragantino, jogando dentro de casa, o Volpi fez isso aí, ó. Ele simplesmente errou a bola. Sim. E aí o Garro não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o gol. Pra garantir os 3 pontos importantíssimos jogando fora de casa, Pedro Raul apareceu, sim, gol de cabeça, do jeito dele, do jeito que ele gosta. Bola cruzada, ele simplesmente deslocando do goleiro. 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Depois da eliminação da Copa do Brasil, o Corinthians agora vai ter mais tempo de descanso e foco total na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro rumo ao G4. Pois é, esses caras ganharam, já chegaram em 7º colocado, estão em 7º. 7º é zona de Libertadores da América. Já chegaram a cutucar um Z4 e já estão em 7º. Estão aproveitando. Galito, mas foram desclassificados. Acabou! Passou! Já sopraram a poeira e deram a volta por cima, pai. Estão com 32 pontos. Nós temos 48. E daí? Deu pra entender que o Palmeiras tropeça e vai tropeçar ainda? Nós estamos falando de 48 pontos a disputar. Temos ainda 16 partidas. Esse papo midiático de alguns de falar, geralmente alguns rivais, né? Ai, o Palmeiras tá com a mão na... Que mão aonde? Tem 16 partidas. Dá pra gente perder, inclusive, vaga de Libertadores. Se não acordar, vai jogar um futebol sério com responsabilidade. Olha lá, ó. 7º colocado, pai. 32 pontos. Palmeiras que acorde! Palmeiras que acorde! Tem essa de conteúdo sensacionalista, não. É conteúdo real. Isso aqui é o jogo do mundo real. Se o Palmeiras bobear, vai ser alcançado e ultrapassado por alguns. Não sei se pelo Corinthians, mas o papel deles, eles estão fazendo agora. O Corinthians tem que ser estudado, cara. O Corinthians, pra mim, é um clube que você tem que parar e estudar ele, porque assim, o Corinthians tinha tudo pra dar errado. E quando você acha que o Corinthians vai dar errado, o Corinthians vem e vence um jogo difícil em casa, depois de uma eliminação. O Stefano até estava conversando com ele falou, mas a gente ganhou. Mas ele falou, mas a gente ganhou, tá igual o Diniz. Mas saiu eliminado, e a gente sabe que a eliminação, ela tira um pouco da sua confiança, mas o Corinthians foi lá, fez um grande jogo. Para mim, você tem que valorizar, eu tenho falado sempre aqui, valorizar quem lá está. A gente às vezes valoriza muito quem ainda nem participou do jogo, quem ainda não jogou, né? Hoje a pauta do dia se falando de Corinthians é sobre Memphis Depay, que ainda não renovou. Deveria ser sobre esses jogadores que você trouxe, Mateuzinho, o próprio Bidu, que sofreu muita cobrança. Mas assim, o Corinthians para mim é um time muito forte. Se você perguntar para mim que se vai brigar por todas as competições, não. Vai ter uma hora que ele vai ter que abrir mão de uma competição, porque senão você vai sofrer, você vai perder alguns jogadores. Corinthians, quem ganha o Campeonato Paulista tem a oportunidade de disputar outras competições. Mas o Corinthians, olhando pelo elenco, por toda a dificuldade que o Corinthians tem, eu acho que isso deveria ser muito claro para quem lá dirige, né? É muito difícil você ser honesto no futebol e chegar e falar, olha, a gente vai ter a hora que a gente vai ter que abrir mão de uma competição aqui. E quando se abre, e quando se perde, como perdeu para o Internacional a classificação, o mundo vem abaixo, mas a gente precisa analisar primeiro o elenco que o Corinthians tem, né, Juca? Eu quero falar do meu Corinthians. Ganhamos, chat. Finalmente, hein? O joguinho tava duro. Tava encardido. Não é fácil jogar contra o Red Bull lá. Mas o jogo tava encardido até o erro do meu xará, né? E é um erro que destrava o jogo. Teve até uma entrevista no final, entrevistaram o jogador do Red Bull, e aí ele falou assim, bom, ele tomou maior cuidado, mas ele fez tipo aquele menininho que tá viralizando no Instagram. Qual foi o problema hoje? Nosso goleiro, né? O menininho falou. Our keeper. Qual foi o problema? Foi aquele erro lá. Era um jogo que tava com cara de 0-0. Não tava com cara de 0-0? Fala aí, chat. Carinha de 0-0, aquele domingão 0-0. Mas aí o erro do Volpi dá uma destravada. Aí o Red Bull tem que se lançar um pouquinho mais. Depois Pedro Raul. Cara, e essa vitória dá confiança pro Corinthians chegar na Libertadores, né? Outro jogo fora de casa. E pode ir muito bem contra o Rosário. Corinthians. E às vezes é isso, né, chat? Às vezes vai ganhar quando o jogo tá feio. Ganhar quando as coisas estão complicadas. Foi uma vitória muito importante para dar uma tranquilidade. Vem aí Libertadores da América. Pedro Raul, cara, pô, sendo justaço, eu sei que a gente vai fazer a brincadeira,
e vai ser, porra, a fila do perdão e etc. Papapá, pepepé. Desculpa, mano. Não me convence. Não me convence. Cara, mas ele tem que fazer muito ainda pra convencer no Corinthians, né? Desde a chegada dele, ele já foi até emprestado, porque nunca rendeu no Corinthians. Agora ele começou a fazer uns gols, mas ainda não rendeu o que foi pago nele, né? Ah, Wallace, você falou que o Pedro Raul fez... os últimos gols dele tinham sido contra o Ceará. Sim. E era um fato. Só que ele ainda não me convence. Quem viu o jogo do Corinthians hoje sabe que ele não foi bem no jogo. Quer dizer, pro Pedro Raul ir bem é fazer gol. Porque ele não influencia na construção de jogo do Corinthians. Nunca. E eu acho que é pior pro Corinthians jogar em função do Pedro Raul. Pra ter o Pedro Raul em campo, e hoje ele foi bem, fez gol, no último jogo ele fez gol, mas minha visão é pior pro Corinthians, porque ter o Pedro Raul em campo é jogar em função dele. Pra mim isso é ruim pros jogadores que o Corinthians tem à disposição. O Corinthians tem bons jogadores de meio de campo pra fazer um jogo associativo legal e tal. Jogar pro Pedro Raul piora o jogo de meio de campo do Corinthians. Ainda mais no modelo de jogo do Fernando Diniz. Que bom que fez 2 gols aí recentemente. Mas, pra mim, na minha visão, no modelo que eu enxergo o futebol, não é suficiente pra eu achar que o Pedro Raul seja um grande atacante pra jogar no Corinthians. Minha visão. Se o Pedro Raul terminar artilheiro do Campeonato Brasileiro, terminar com 20 gols no Brasileirão, beleza. Mas, pra esse modelo, não acho que seja o melhor pro Corinthians. Dito isso, sem o Yuri, ele tem que jogar, de fato. Não tô dizendo que não tem que jogar. Cara, mas aparentemente o Yuri Alberto já tá quase recuperado. Eu vi algumas notícias que talvez ele consiga até jogar contra o Rosário Central. É incrível, né? Como o Yuri Alberto consegue se recuperar tão rápido, né? Não estou dizendo que não tem que jogar. Tem que jogar mesmo. Até vi um comentário. O Exu Dolodo falou, não tendo outro atacante, no momento tem que ser ele. Sim, tô contigo, concordo, 100%. Tem que ser ele. Mas não é o suficiente pra eu chegar na live e falar, cara, pra mim, desculpa, Pedro Raul. A torcida estava errada, os analistas estavam errados. Não acho que seja isso. Acho que não é o suficiente. E ainda fora o tamanho do contrato que o Pedro Raul tem, né? No fim das contas, é um contrato... Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco do Corinthians, esse jogo contra o Bragantino, um jogo que realmente aí ajudou muito o Corinthians, subiu bastante na tabela, conseguiu ali ficar em 7º colocado e na próxima rodada pode chegar até no G4 ganhando a partida. Importantíssimo, porque é um jogo pré-Libertadores, um jogo que o Corinthians também jogou fora de casa, conseguiu vencer e agora vem mais preparado, vem com mais confiança para jogar contra o Rosário Central. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!